Eu me converti em 2022, ou melhor, eu me converti em janeiro de 2022. Confesso não lembrar o dia, pois eu só não lembro mesmo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: essa foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Jesus me transformou, ele me mudou e eu conheci a verdadeira felicidade. Uma felicidade a qual só quem adora de verdade entende, só quem segue a ele conhece. E eu quero contar a minha história pra vocês, desde a minha conversão até os meus dias de hoje. Tudo começou em 2021, um pouco antes da pandemia acabar. Naquela época, creio que não somente eu, mas muitas pessoas usavam bastante as redes sociais. E eu usava muito o TikTok, o tal do TikTok, que muitas pessoas hoje, infelizmente, lidam com o vício. E eu era uma das pessoas que usava bastante essa rede social, mas bastante mesmo. Era o dia todo se bobear. Tinha vezes que eu tinha o que fazer, mas eu não fazia por quê? Porque eu tava no TikTok. Mas pra glória de Deus, foi por meio dele em que minha vida foi alcançada. Foi por meio dessa rede social em que Deus começou a me chamar. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que acreditava em Deus e também acreditava que simplesmente por nós vivermos a nossa vida do jeito que nós quisermos, sem abrir mão de nada, sem fazer mal a ninguém, eu acreditava que a gente iria ser salvo. E eu sempre tive um respeito muito grande por Deus. Tanto que quando aparecia vídeos sobre Deus no meu TikTok, eu não pulava. Eu não pulava não somente por temor, mas por medo também. Eu achava que Deus iria achar ruim, que eu iria levar algum castigo por fazer isso. E foi a partir desse medo em que meu TikTok lotou de vídeo de Deus, sobre Deus, falando de Deus. E foi aí que meus olhos se abriram. Eu parei de ter essa visão de que a gente vive do jeito que a gente quer e ainda assim é salvo. Eu parei de acreditar nessa crença que, querendo ou não, Satanás que implanta na cabeça das pessoas. Infelizmente, no Brasil, muita gente acredita nisso. Muitas pessoas mesmo. E por isso nós precisamos espalhar o evangelho. Foi em meio a esses vídeos que eu conheci uma pessoa. O nome dele, se eu não me engano, era Rainer. A gente começou a conversar. Ele era um cristão. E foi por meio dele que eu conheci mais de Deus. Eu conhecia mais de Jesus. Ele me ensinou como orar de verdade, porque para mim a oração era simplesmente um Pai Nosso e uma Ave Maria, pois eu era católico. E acabou. Mas ele me ensinou que não é assim a oração. Ele também me ensinou que temos que ler a Bíblia todos os dias. Ele me apresentou mais a Jesus, como eu disse. E foi a partir dali em que eu aceitei Jesus. Eu fiz uma oração de aceitação que ele me mandou. Só que tem um detalhe. Eu não tinha aceitado Jesus por amor. Eu tinha aceitado por medo. Medo de ir pro inferno. E muitos cristãos se converteram dessa forma. E por isso eu não considero essa como uma verdadeira conversão na minha vida. Depois dessa conversa com ele, eu passei a orar. Só que não orar todo dia. Eu orava antes de dormir somente. Depois dessa conversa que eu tive com ele, eu passei a orar. Somente antes de dormir, mas era alguma coisa pelo menos. E eu li a Bíblia. Só que eu li a Bíblia quando me dava vontade. Então tinha vezes que eu lia a Bíblia uma vez e eu só lia de novo umas 2 semanas depois. E uma coisa que é incrível, o Espírito Santo aí começou a trabalhar em mim. Pois, por mais que eu lia a Bíblia quando me desse vontade, eu senti um incômodo lá no fundo. Um incômodo lá no fundo dizendo que tinha algo de errado. Que eu não deveria ler a Bíblia quando eu queria. Que eu não deveria ler a Bíblia só quando desse vontade. Dessa forma eu fui seguindo durante uns 2 meses, creio eu. Ou menos. Até que chegou agosto, se eu não me engano. Foi quando as aulas voltaram em 2021. E foi a partir daí que tudo começou. Eu comecei a passar por uns problemas assim, que me afetaram muito, me angustiaram muito. E a única coisa que veio à minha cabeça, recorrer a Deus. E é triste pensar nisso. É triste pensar que a gente, muitas das vezes, já buscamos a Deus somente por necessidade e não por amor. Mas eu recorri a Deus, pedi uma resposta, pedi uma direção. Perguntei se eu deveria continuar, pedi uma confirmação e ele me deu. Não uma, não duas, mas 7 vezes. Eu pedi que ele me confirmasse e ele me confirmou as 7 vezes. E eu continuei. Eu caminhei, por mais difícil que fosse, pois desde o início da minha conversão,
até o final de 2023, eu passei por um processo. Por um deserto, para ser mais preciso. E passou agosto, passou setembro, passou outubro, novembro, dezembro e chegou janeiro. Na segunda semana foi que eu aceitei Jesus de verdade. Foi a partir dali que eu entendi o que eu precisava fazer. Eu entendi que eu não podia ficar mais parado, que eu tinha que buscar Ele, que eu tinha que ler a Bíblia todos os dias e ter um relacionamento diário com Deus. E foi a partir daí que tudo realmente começou. Como eu disse, passei por um processo até o final de 2023. E o que me manteve nesse processo, o que não me fez desistir, foi a fé. Foi a esperança de que tudo valeria a pena. Que Deus estava no controle de tudo. E de fato está. De que eu olharia para trás um dia e veria que tudo aquilo valeu a pena. Foram anos difíceis, uns 2 anos. Anos em que eu sempre chegava angustiado em casa e desabava aos pés de Jesus. Mas ele me dava forças para levantar, me dava forças para continuar. E eu levantava a cabeça, levantava e continuava a caminhar. Eu sabia que ele estava no controle de tudo. Eu tinha essa certeza no meu coração. O mais incrível é que eu pedia tanto para que esse processo acabasse. E quando acabou, eu nem tinha percebido. Eu simplesmente segui a minha vida e quando eu parei para pensar, tinha acabado. E hoje eu olho para trás e eu tenho certeza de uma coisa. Se eu não tivesse passado por isso, hoje eu nem seria cristão. E se fosse, talvez não seria aquele cristão que realmente segue Jesus, mas aquele cristão que diz que segue Jesus, mas continua com as práticas antigas. E em 2024 foi o melhor ano da minha vida. Foi um ano em que muitas coisas boas aconteceram. É como se meu 2024 foi a recompensa por eu ter passado todo aquele processo. Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Pessoas as quais me fizeram me apaixonar ainda mais por Jesus. Pessoas que me edificaram. Pessoas que me ajudaram e ainda ajudam. Pessoas às quais eu posso contar. Coisa que quando eu estava no processo eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém que eu virasse e pudesse contar os meus problemas, era somente eu e Deus. E em 2024 eu conheci uma família maravilhosa, no céu, na nossa terra. E por mais das dificuldades de hoje, por mais dos problemas, eu tô firme, tô de pé. Por mais que tenho muitas coisas a mudar, muitas coisas a vencer, eu me mantenho firme na caminhada. Pois eu tenho um Deus que não dorme, um Deus que nunca falha. E tenho família e amigos para contar. Irmãos, que eu sei que se eu disser que eu tô precisando de algo, vão estar lá para me ajudar. E foi no Revisão de Vidas em que eu me apaixonei ainda mais por Deus. Pois foi ali em que um desejo do meu coração começou a queimar. Um desejo de ser um líder, falar do evangelho. E eu nunca imaginei que eu teria esse desejo na minha vida. Pois eu era uma pessoa tímida, uma pessoa que, assim, não queria estar à frente de nada, comandando pessoas ou algo do tipo. Ou, sei lá, seja o que for. Me incomodava o fato de estar na frente. Me incomodava só o fato de socializar, pois eu era antissocial. E hoje isso mudou. Graças a Deus isso mudou. E quando eu disse que eu não tinha com quem contar no meu processo, não era porque eu não podia contar para minha mãe ou para os meus pais, mas sim porque não tinha alguém que realmente entenderia. Pois não dá para um cristão desabafar para uma pessoa que não é cristã e ainda assim esperar alguma solução, ou alguma ajuda, ou alguma fala que de fato vai ajudar. E essa é a minha história. Não é muito longa, na verdade, muitas coisas aconteceram, mas se for para contar aqui, teria que ser muitos e muitos vídeos, ou muitas e muitas horas. Hoje, hoje eu tenho certeza do porquê estamos aqui. Hoje eu tenho certeza de quem eu sou, a minha identidade. Hoje eu entendo que Jesus morreu por mim. E hoje eu enxergo o quanto as pessoas precisam conhecer a Jesus. Em um mundo em que tá tudo se acabando. Pessoas estão se afundando cada vez mais no pecado. E infelizmente esse pecado as aprisiona, pois traz uma falsa sensação de felicidade a elas. E o que eu quero trazer aqui para vocês é se arrependam. Se arrependam dos seus pecados.
Jesus está voltando e tem muitas pessoas que infelizmente irão ficar. Não seja uma dessas pessoas. Saiba que a vida que você tem não é para ser vivida da forma que você quer. Não é para ser vivida no pecado. Pois se fosse, por que então Jesus morreu na cruz? Por que ele pagou pelos nossos pecados? Para que nós continuássemos a pecar ainda mais? Não. É para que nós nos arrependêssemos e tivéssemos uma segunda chance, uma salvação. Jesus é a esperança. Ele morreu não porque nós merecemos uma segunda chance. Não porque ele precisa de nós. Na verdade, nós que precisamos dele. E ele sabe disso. E por isso, morreu na cruz por nós. É questão de tempo até Jesus voltar. Muitos sinais já se cumpriram. E o que você está esperando para tomar essa decisão? Está esperando ele voltar? Pois aí já é tarde demais. Infelizmente, muitas pessoas só vão entender o que Jesus fez depois de ele já ter voltado. E aí já vai ser tarde demais. Então não espere mais. Tome essa decisão o mais rápido que você pode. Pois ele está voltando. Ele está voltando. Jesus está voltando. Mudem os seus atos. Arrependam-se dos seus pecados. Caso contrário, vocês irão escutar: aparte-se de mim, não vos conheço. E com isso, esse é o vídeo. Não tem muita edição, tá bem simples, mas esse é apenas o começo. No YouTube eu tô apenas começando, mas no Instagram eu já comecei. Se você quiser seguir, eu vou deixar o arroba na descrição. Se inscreva no canal, deixe o like para que alcance mais pessoas, pois outras almas também precisam ser alcançadas.